Oi, eu sou a Luísa, professora de artes, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre impressionismo, pós-impressionismo e Art Nouveau. Esses são os três últimos movimentos que foram registrados no final do século XIX e também no final da Idade Moderna. Naquela época já eram famosos os grandes salões de arte, porque depois das grandes navegações houve muito intercâmbio cultural e a sociedade bebia muito de todas aquelas culturas. Então era comum que um artista pintasse um quadro e submetesse a um salão para que ele fosse avaliado e premiado, se fosse o caso. Só que nesse cenário também apareceram as tintas industrializadas, porque antes os artistas faziam todas as suas tintas no ateliê mesmo, misturando os pigmentos com os aglutinantes, os solventes. Só que com a tinta industrializada foi permitido que o artista saísse do seu ateliê para pintar. Foi quando começou as pinturas ao ar livre. E o principal nome do impressionismo, aliás, tem muitos nomes importantes aqui, vocês vão reparar que daqui para frente os movimentos vão ter muitos artistas que precisam ser nomeados aqui nas nossas aulas. E o primeiro de todos é o Monet. Ele pegou lá as suas tintas, foi pintar ao ar livre e ele gostava muito de perceber como que as cores se comportavam em diferentes horários do dia. Então aconteceu dele ir numa igreja e pintar aquela mesma igreja naquele mesmo ângulo de manhã, no meio-dia, de tardezinha, à noite, e mesmo assim ele enxergava cores diferentes. Aqui, pessoal, a teoria das cores começava a se desenvolver um pouco mais, porque eles aprendiam que se eu tinha uma luz de uma cor, a sombra dela era composta pela sua cor complementar. E isso o Monet tirava de letra. Só que o primeiro quadro dele, nesse estilo, chamava Impressão Sol Nascente e foi submetido a um salão. Só que num tom pejorativo, os críticos começaram a chamá-lo de impressionista, porque não tinha um contorno naquela imagem, estava tudo meio nebuloso assim, e isso era uma inovação. A crítica nunca tinha visto nada igual, então quando vem alguma coisa muito diferente, muito à frente do tempo, as pessoas têm a tendência de criticar, né? Então, tudo que veio depois desse quadro foi chamado de impressionista, num tom pejorativo, tipo, isso daqui é uma impressão de um quadro. Só que eles fizeram uma limonada com esse limão e deu tudo certo depois. Então, nós temos o Monet, como eu já falei. Nós temos a Berthe Morisot, outro nome feminino aqui nas nossas aulas. O Camille Pissarro, a Mary Cassatt, o Degas, que é conhecido como pintor das bailarinas. O Degas também fazia esculturas e é comum a gente achar esculturas com cabelo de verdade e com sainha de vestidos de verdade, de tecido de verdade. Tem inclusive uma escultura de uma bailarina dele lá no MASP. O Renoir, que é um dos meus favoritos. O Rodin, que era um escultor. E por fim, eu queria fazer só mais um comentário sobre o Monet. Ele era um velhinho tão simpático. Como ele gostava muito de pintar a natureza, ele fez um jardim enorme na casa dele, construiu uma pontinha com um lago e tal. Ele fez uma pesquisa e no jardim dele haviam plantas que floresciam o ano inteiro, para ele poder pintar flores o ano inteiro, em qualquer horário do dia, nas luzes que ele ia testando. Então vocês podem ver que essa pintura do jardim dele, da ponte, é muito famosa, porque ele fez várias, mais ainda do que aquelas da igreja. O impressionismo é um daqueles movimentos que se você chega pertinho assim do quadro, você só vai ver as pinceladas. E para você enxergar mesmo bem a imagem, você tem que ir mais para trás assim, ver a imagem pelo todo, aí você vai começar a entender o que o artista quis dizer com cada coisa. Mas o legal de chegar pertinho é que você consegue perceber, nossa, essa sombra não tem preto, essa sombra tem roxo. Que diferente, como ele conseguiu montar isso? Isso daí é genial. Dando sequência, então, nós temos os pós-impressionistas. Eles também têm essa pincelada marcada, também não tem tantas luzes e sombras como o academicismo tinha antes, mas eles se diferenciavam dos impressionistas, por isso que eles foram classificados como pós. E aqui, pessoal, eu ouso dizer que seria a parte 2, assim, das tartarugas ninjas. A gente tinha os 4 do Renascimento, e agora a gente também tem 4 artistas muito importantes, tanto quanto o Michelangelo, o Donatello, o Rafael e o Leonardo.
Aqui nós temos Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e Paul Cézanne. E aqui, pessoal, é muito importante porque cada um desses vai dar origem às vanguardas europeias que a gente vai estudar, que são os movimentos que vieram depois no século XX. Isso daqui é surreal. O Van Gogh, então, nem preciso comentar muito, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar dele. Ele tem um estilo único que ele desenvolveu através das suas pinceladas. Ele gostava muito de pintar paisagens mais da natureza, como flores, campos. Também pintava pessoas, mas ele tinha alguns problemas que tornava a vida dele um pouco de difícil convívio. E ele não chegou a vender nenhum quadro dele enquanto ele estava vivo. Ele trocava muitas cartas com o irmão dele, o Theo. Ele precisou ser internado várias vezes. E depois que ele morreu, ele fez um sucesso absoluto. E tem aquela história, né, que ele cortou a orelha, tem até um quadro dele que ele tá com a orelha enfaixada. O que aconteceu? Ele era muito temperamental e ele também era amigo do Paul Gauguin, que eu vou falar dele daqui a pouco. E um dia eles estavam pintando juntos numa discussão e tal. O Van Gogh ficou muito alterado. E para não avançar no Paul Gauguin, ele foi lá e cortou a própria orelha. Mas ele não arrancou a orelha toda fora. Foi só essa partezinha daqui de baixo, aqui, assim. Então, não é tão escandaloso assim, mas para vocês verem como era muito temperamental, sentimental, as emoções estavam muito à flor da pele. E a gente também tem o Toulouse-Lautrec. Ele tinha ossos de vidro, ele teve problema durante o parto dele, então ele era de baixa estatura e ele era muito marginalizado naquela sociedade por causa de todas as condições. Então ele vivia nas casas noturnas e desenhava aquelas pessoas que estavam presentes ali. Então tinha muitas bailarinas, muita vida noturna de pessoas nos bares. E ele desenhava muito com giz. Às vezes alguns quadros dele não estavam nem acabados. Você via só o assunto principal assim, ele não estava nem aí para fazer fundo. E ele se divertia diante daquelas dificuldades que ele se encontrava. A gente também tem o Paul Gauguin. Ele viveu um tempo ali com Van Gogh, né, na Europa, mas depois ele foi para as ilhas do Tahiti. E a gente consegue ver uma cor muito forte na pintura dele. E foi claramente um divisor de águas na carreira, porque a pintura dele antes e depois dessa viagem são completamente diferentes. Ele pintava os povos originários daquela ilha e a gente consegue perceber que as cores estão moldadas para aquela realidade. E por último, a gente tem o Paul Cézanne. Ele já gostava de pintar mais paisagens e a gente consegue ver que ele tinha uma certa tendência a geometrizar o que ele estava vendo. E isso vai ser o precursor do cubismo ali na frente. Mas já já a gente fala sobre isso. Então, são paisagens mais amareladas, esverdeadas, mas a gente já consegue ver um pouco da geometrização ali. E por fim, extra, é bom eu pontuar também o Seurat. Ele foi o precursor do pontilhismo. E o pontilhismo, tanto quanto o impressionismo, se você chegar pertinho, você só vai ver os pontos, só vai ver as pinceladas. Para você entender o que está acontecendo, você tem que dar aquele zoom out, né? Aquela afastada para perceber, nossa, não, isso daqui é uma figura mesmo, realmente. E essa pintura dele é a mais famosa, que chama Tarde de Domingo, na Ilha da Grande Jatte. E por fim, nós temos a Art Nouveau, que foi influenciada pelas gravuras japonesas, né? Que por causa das grandes navegações a gente teve esse intercâmbio cultural, como eu disse no começo do vídeo. E o principal nome desse movimento é o Alphonse Mucha. Ele fazia gravuras lindíssimas, muitos arabescos. A gente vai ver que esse movimento também se desdobrou para mobiliários, para joias. Gente, eles fizeram obras de arte lindíssimas, de uma delicadeza que influenciou até o design de interiores, os móveis, né, como eu já falei, escadas, fachadas, portas. Isso daqui teve um desdobramento na arquitetura gigantesco. E também depois foi reverberado como Art Deco, mas ela não é tão famosa assim. Outros nomes importantes do Art Nouveau foram o René Lalique. Gente, esse cara aqui era fenomenal. Ele fazia cada obra de arte, desde broches, brincos até abajures e vasos. Sensacional. E o Aubrey Beardsley. Enfim, agora você entende qual é a referência do Djavan na música Sina, né? Que ele fala Art Nouveau da natureza. Porque a Art Nouveau, ela era inspirada justamente nesses traços naturais. As linhas sinuosas que a gente encontrava.
Então, retomando, o impressionismo, o pós-impressionismo e a Art Nouveau aconteceram na segunda metade do século XIX, no finzinho da Idade Moderna, e eles foram responsáveis por trazer novos olhares para a produção artística, bem como com o auxílio das tintas industrializadas, para que eles pudessem pintar fora do ateliê, no ar livre, e também com a influência das gravuras japonesas. Nesses 3 períodos saíram nomes importantíssimos que vão influenciar muito os seguintes movimentos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom estudo!